Jesus, amém. Motivo de grande honra e alegria, irmãos, estamos reunidos junto convosco para agradarmos ao nosso Deus. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé, abram vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo de número 3. Carta de Tiago, capítulo de número 3, fica lá no finalzinho, irmão. Antes de Apocalipse ali, antes de Judas, aí antes de as cartas de Pedro, de João. Quando os irmãos procuram, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão de estar convosco, externar a Deus a honra de estar convosco, agradecer também ao pastor desta igreja, Deus continue abençoando a toda a igreja. E o Senhor da glória continua convosco em nome de Jesus. Quantos creem que Deus ainda fala, diga amém. Amém. Quantos acharam, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Eu vou também. Oh, glória. Deus é maravilhoso. Interessante essa oportunidade de estarmos pregando a palavra de Deus. Ela é única porque há algum tempo a gente já está tentando vir aqui, só que muitos impedimentos, muitos empecilhos, muitos afazeres, muitos trabalhos e muitas coisas do nosso dia a dia nos impedem de chegar à casa do Senhor. É verdade. Mas pela graça do Senhor nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Tiago capítulo de número 3, verso 3, em nome de Jesus. A minha tradução é um pouco diferente da sua, mas o sentido é o mesmo. Aleluia. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer, e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos por um pequeno leme, por aquele que os governa. Assim também a língua é um pedaço, assim também a língua é um pequeno meio, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, e a língua é o fogo, é um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contaminam todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque todos os tipos de animais, de aves e de serpentes e de coisas do mar é dominado e domado pela humanidade, mas a língua nem o homem pode domar, é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim, e você diz amém, e seja glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu creio. Diga assim comigo, a palavra tem poder. Tem poder. Nós, meus amados irmãos, ao lermos a carta de Tiago, percebemos que ele dá uma ênfase muito grande e ele fala muito detalhadamente acerca da língua, acerca das palavras, porque a palavra ela tem poder. A partir do momento em que nós falamos palavras, nós liberamos e nós declaramos no mundo espiritual. O nosso amado irmão aqui, ele contou um testemunho dizendo que se queimou, foi? E ali ele disse, vai criar uma bolha. Aí a esposa, não vai, não. Ele disse, então não vai. Declarou que não ia. Aleluia. A palavra tem poder e não criou mesmo. Porque geralmente quando a gente se queima, é uma bolha criada. Quando algo acontece, a gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente já declara que vai acontecer. E realmente acontece. Agora, quando nós declaramos também que não vai acontecer, pelo poder da palavra, pela autoridade que Jesus ele nos concede, não acontece. Por quê? Porque a palavra tem poder. A grande questão é, por que a palavra tem tanto poder? Que
palavra é essa? Porque a palavra, a nossa palavra humana, ela impacta de uma forma tão grande no mundo espiritual e também no mundo físico. É bem verdade que muitas coisas acontecem por causa das nossas palavras, porque nós declaramos aquilo. Por exemplo, uma mulher, esses dias, eu estava com meu bebê ali na calçada, ela passou e disse: eita, meu bebezinho bonito, dá um trabalho, né? Ela disse: dá não, irmão, é uma bênção. Glória a Deus. Aí a gente foi comprar algumas coisas onde vende fruta. Aí a gente foi lá, irmão, de repente a mulher, quando tá pequenininha assim é bom, mas quando cresce dá um trabalho, né? Aí eu disse: a minha esposa tá repreendida em nome de Jesus. Por quê? Porque quando a gente começa a dizer é verdade, dá trabalho, entra é mesmo, e começa a concordar, irmão, com as palavras de maldição, acontece. Aí a mulher, a mãe, às vezes atribulada, tá numa agonia, e ela, meu Deus, esse menino que peste, que coisa, começa a xingar e começa a liberar palavras de maldição. Acontece, irmão, e acontece. E eu tenho um testemunho também, que a minha mãe, certa feita, ela viu que eu cometi uma atrocidade, irmãos. E ela liberou uma palavra sobre a minha vida. E ela disse assim, ó: era bom que a polícia pegasse e desse um monte de tiro, meus irmãos. Diga misericórdia. Misericórdia. E eu e minha mãe estavam ali um pouco embriagados, meus irmãos. E ela, ainda hoje ela olha pela minha mãe, ela ainda gosta de beber às vezes. E ela falou aquilo porque a atrocidade a qual eu tinha cometido era muito grande, irmãos. Não é lícito nem eu falar aqui nesta tribuna. E a moral da história é o seguinte: que quando foi passando um tempo, foi passando alguns dias, realmente uma polícia me pegou, irmão, deu um monte de tiro, irmão. Mas eu louvo a Deus porque não pegou nenhum. Sabe o que eu fiz, irmão? Quando ela liberou essa palavra, eu esperei chegar o outro dia, pastor. Esperei chegar outro dia, ela sobe e disse: mãe, vem cá, mãe. Foi o que, meu filho? Eu me ajoelhei e disse: mãe, olha como me repreendeu na palavra que a senhora disse contra mim. Não é porque? Porque a palavra de mamãe tem poder. E não é só de mamãe, de um filho, de um pai, tem poder. Quando a gente libera a palavra, a gente está declarando no mundo espiritual. E acontece, meus irmãos. E acontece. A grande questão aqui que eu venho falar com vocês esta noite, que o Senhor na madrugada de ontem para hoje, Ele me deu esta palavra, é para falar à igreja que a palavra, ela tem poder. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 3, o Senhor, Ele diz: haja luz. Quando Ele diz haja luz, a luz ela age, ela aparece. Ele diz: haja separação entre as águas e firmamento, e há separação. Quando Ele diz: haja os grandes luminares, as estrelas, os planetas, e eles aparecem com o poder da palavra. Com o poder da palavra, Deus, Ele criou tudo o que existe hoje. Aleluia. Tudo o que existe hoje não seria criado se Ele não a declarasse, se Ele não falasse. É verdade. Quando nós vamos analisar o que quer dizer a palavra haja no hebraico, a palavra haja quer dizer torne-se real, ou seja feito a partir do nada. Como assim? Deus vai criar a humanidade, vai criar o planeta Terra. Ele não precisou de um início. Ele não precisou de que algo já estivesse criado para Ele criar a partir daquela situação, não. Ele criou a partir do nada. Diga, do nada. Do nada. Assim, do nada. Do nada. Deus faz tudo. Deus faz tudo. Por isso que não precisa de situação favorável para Ele agir na nossa vida. É por isso que não precisa das coisas estar andando da maneira certa para Ele agir na nossa vida. É por isso que nós temos que ter fé, que mesmo que não esteja da maneira a qual nós queremos que estivesse, Deus, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer se concretizar a partir do nada. Às vezes a gente olhamos para a direita, para a esquerda, para trás, para frente e dizemos: não está nada favorável, nada vai acontecer, não tem como Deus agir. Mas Ele não precisa da minha crença e da tua crença para agir. Ele não precisa da situação favorável para agir. Eu vou repetir: Ele age a partir do nada. Por quê? Porque Ele é Deus. A Bíblia diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que faça escapar da minha mão.
agir de Deus. Quem impedirá o meu agir? Seja o nome do Senhor. Quando nós analisamos o que a Bíblia diz, irmãos, vemos que absolutamente nada, diga nada, pode impedir o trabalhar de Deus. Por quê? Porque a palavra ela tem esse impacto no mundo espiritual. É bem simples. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1. Ele diz assim, ó: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é verbo? Verbo, quando nós vamos olhar, o verbo é palavra. Então o texto está dizendo que no princípio a palavra era Deus. Diga, a palavra era Deus. A palavra era Deus. E no princípio era o verbo. E o versículo de número 14, irmãos, vai dizer assim, ó: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Quem é o verbo? Diga, Jesus. Jesus, ele é o verbo. Jesus, ele é a palavra. Sabe o que isso significa? Que quando aconteceu a criação, em Gênesis capítulo de número 1, Deus, quando ele disse haja luz, ele liberou uma palavra. Quando ele disse haja luz, e Jesus sentou a palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer que Jesus estava no princípio como? Era Deus dizendo haja, e ele executando a ação. Aleluia. Era Deus dizendo haja luz, e Jesus criando a luz. Era Deus dizendo haja separação da terra e das águas, e Jesus fazendo a separação. Era Deus dizendo haja os luminares, e Jesus fazendo os luminares. Ele é a palavra. Por isso, irmãos, que a palavra tem poder. Eu me lembro do centurião, quando ele chegou diante do mestre e disse: Senhor, o meu servo está em casa doente, eu preciso que o Senhor o cure. Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno do que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei, Senhor, libera somente uma palavra e o meu servo será curado. Aquele centurião entendeu que uma palavra era suficiente. Uma palavra era suficiente para o servo dele ser curado. Não precisava de muita coisa, não. Não precisava de Jesus ir lá, botar a mão, fazer isso, fazer aquilo, ungir uma vassoura, ungir uma rosa, não. Só precisava dele dizer uma palavra. Aleluia. Pela palavra, a gente é restaurado pela palavra, a gente é curado pela palavra. A palavra do Senhor, ela cria tudo. A palavra do Senhor, ela dá autoridade. A palavra do Senhor, e ela restaura. A palavra do Senhor se fez carne. Aleluia. A palavra, ela se fez carne e habitou entre nós para nos dar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós analisamos o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 21, o proverbista ele diz: a morte e a vida estão no poder da palavra. A morte e a vida estão no poder da palavra. A morte e a vida estão no poder da palavra. A partir do momento que eu começo a declarar vida na minha casa, vida no meu casamento, vida na minha família, libertação naqueles que precisam de libertação, o Senhor vai agindo em favor. Eu me lembro que há algum tempo, irmãos, eu não gosto muito de contar, mas eu vou falar aqui porque eu aprendi que o nosso testemunho edifica vidas. E eu vou falar para que aumente a fé de alguns irmãos. Eu estava encarcerado, irmãos, preso, eu fui preso. E quando eu estava lá na prisão, eu me lembro que eu recebi uma sentença de 11 anos e 6 meses. Quando eu recebi essa sentença, eu peguei ela e eu não aceitei. Eu digo: está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou passar esse tempo todo aqui, não. Eu tenho mulher, né? Eu tenho família, eu quero criar minha família, eu quero criar uma família, eu quero ser feliz, eu não quero passar a minha vida na prisão. E quando eu recebi a sentença lá na prisão, as pessoas elas sempre perguntam: e aí, já caiu sua sentença?
Quanto deu? Quando foi? Porque lá não tem muito assunto para ser conversado. Então, vocês vão falando o que acontece nas suas vidas. E ali o cara me perguntou: e aí, irmão? A tua sentença já veio? Aí eu disse: já veio. E aí eu digo: mas a última palavra é de Deus. Aleluia. Aleluia. E ele dizendo: quanto foi, irmão? Então, quanto foi? Eu digo: veio 11 anos e 6 meses, mas eu não vou passar de tempo. A última palavra é de Deus. Aleluia. Quando eu cheguei lá no advogado, no defensor público, para poder falar com ele acerca da minha sentença, para ver se tinha como ser recorrida, para ver se tinha como acontecer alguma coisa para abaixar. Eu falei com ele, eu digo: ô doutor, e agora? Tem como abaixar minha sentença? Ele foi lá, mexeu no computador, quando olhou, ele disse: você tem advogado? Ele disse: Jesus de Cristo de Nazaré. Ele é o advogado. Aleluia. Aí ele disse: é porque já recorreu a sua sentença e ela já está para ser baixa. Aí eu: glória a Deus. Aleluia. E quando eu estava lá fazendo a obra do Senhor, a minha esposa, ela estava com desejo de casar. Nós ainda não éramos casados, eu estava lá em Cacerá, não tinha tido a oportunidade de casar com ela. A história é muito longa, não vou resumir bem muito. E quando ela chega lá para assinar os papéis, para a gente já marcar o casamento, um agente penitenciário, ele chega, ele desce da guarita e ele fala com ela, ele diz: olha, está casando para sair e fazer a obra. Aleluia. E ele não sabia de nada, irmãos. Ele não sabia de nada. E quando ela entrou, a gente assinou os papéis, já marcou o casamento. No dia, irmãos, que foi marcado o casamento, na hora que a gente casou, eu abri meu processo algumas horas depois. E algumas horas depois que eu casei, a sentença tinha abaixado. Dê glória a Deus. Aleluia. A sentença abaixou. Por quê? Porque eu entendo assim: quando a gente é fiel com Deus, Aleluia. Ele é mais fiel ainda conosco. A palavra nos assegura que, mesmo se a gente for infiel, Ele permanece fiel. Mas quando a gente tem um propósito com Ele, coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida e diz: Senhor, seja feita a Tua vontade, eu vou fazer a Tua vontade, eu vou agradar ao Senhor, eu vou agradar ao Teu coração, vou fazer o Teu querer. Ele age por nós. Quem crê dessa forma? Eu creio. E ali, irmãos, quando a gente, através do poder da palavra, através das nossas atitudes, de acordo com a palavra, a sentença foi abaixada. Quando a sentença foi abaixada, todos os dias, irmãos, eu dizia: Deus, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Mas eu quero sair daqui, Senhor, não é para fazer as mesmas coisas de antes. Eu quero sair daqui é para fazer a Tua obra. Eu quero sair daqui não é para permanecer do mesmo jeito. Eu quero sair daqui para agradar o Teu coração com as minhas atitudes. Aleluia. E, meus irmãos, o inimigo ele é sujo, ele quer, ele tenta nos parar, ele sempre tenta nos afligir, ele sempre tenta nos entristecer. Diante dessa sentença que foi diminuída de 11 anos e 6 meses para 9 anos, a minha fé aumentou. Quando a minha fé aumentou, eu liguei para o pastor e disse: pastor, está aqui preso, pastor. E agora eu estou com essa sentença aí, mas ela deu a palavra de Deus. Aí eu disse assim: filho, Deus está me dizendo para dizer a você que você só vai sair daí quando você pregar nos 4 cantos desta prisão. Quando você voltar ao primeiro amor. Você lembra quando você congregava conosco? Todos os finais de semana você saía no sol, na chuva para pregar a palavra. Eu lembro, pastor. Você lembra que não tinha tempo bom para você fazer a obra? Era no ônibus, era na van, era de porta em porta, você pregava. Eu lembro dos cultos que a gente fazia nos bairros quando você terminava de pregar. Eu lembro, pastor. Então, você parou de fazer isso. Jesus está com saudade. Ele está com saudade de ouvir você pregar. Ele está com saudade de te usar. Ele está com saudade do primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, eu tomei posse daquela palavra. Apesar de eu não crer muito, porque era impossível, aos olhares do homem, fazer tudo aquilo, pregar lá, era impossível, porque lá é como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ninguém sai, ninguém só entra, não sai, não pode sair para outro pavilhão. Tinha 16 pavilhões e não podia estar saindo para o outro e para o outro. E eu digo: meu Deus, então o pastor falou, mas porque o pastor não conhece aqui. Se ele soubesse, ele não tinha dito um negócio desse. Eu não acreditei, veja a minha incredulidade. Mas quando foi passando os dias, e o Jeová, ele foi me apertando, porque quando a gente não crê, Jeová aperta, amém? Amém. Se a gente não acreditar, o parafuso ele vai começar a coxar até a gente acreditar.
Até a gente entrar no prumo de Jeová. Aleluia. Porque Ezequiel fala que ele pega o coração de pedra e transforma no coração de carne. Aleluia. Ele é especialista em transformar pessoas. Glória a Deus. Ele é especialista Aleluia. em mudar pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando foi passando alguns dias que eu estava sem ver, Jesus começou a apertar o parafuso, eu parei no castigo. Quando eu parei lá no castigo, eu passei lá Natal e virada de ano, escutando os fogos lá no castigo. Uma cena bem pequenininha, fria, só grave e concreto de não sei quantos palmos, irmãos. E mais lá dentro do castigo, Deus disse: meu filho, eu quero você na minha presença. Aleluia. Eu só fui pro castigo, irmão, com a roupa do couro e com a Bíblia. Digo, eu vou levar a Bíblia. Aí o cara disse: para que falar essa Bíblia não? Porque eu vou meditar na palavra do Senhor. Cheguei lá, um homem de uma certa facção, que eu não vou citar o nome, ele disse: Gabriel, fulano está aqui na cela, nós vamos executar ele agora. E eu digo: não, irmão, não faça isso com ele. Mas por quê? Há algum tempo atrás esse mesmo homem tinha me ameaçado, e ele pensou que eu ia dar favorável àquela situação. Eu digo: não faça nada com ele. Mas por quê? Porque eu amo ele, disse o homem. Ele não entendeu o amor, talvez ele pensou que eu estivesse virando alguma outra coisa, mas eu disse: eu amo ele em Cristo Jesus. E não foi feito nada com a vida daquele rapaz. Aleluia. Não aconteceu nada com aquele rapaz. Algumas horas mais tarde, quando escureceu, aquele mesmo rapaz que queria ser executado, ele disse: Gabriel, como é que eu faço para aceitar Jesus? Aleluia. Você fecha os olhos aí e eu vou orar por você daqui. Ele fechou os olhos e eu comecei a orar para ele, a orar por ele. E a primeira alma que eu ganhei para Cristo, Aleluia. eu ainda nem tinha voltado completamente. Ainda nem tinha voltado. Eu ainda ganhei a primeira alma lá na prisão, irmão. Ainda estava meio afastado, não estava crendo muito. Mas quando passou o Natal, quando passou a virada de ano, eu digo: Deus, quando eu sair daqui, eu vou fazer a tua obra. Quando eu sair desse castigo aqui, não é da prisão, é desse castigo que eu vou para o pavilhão, eu vou fazer a tua obra. Quando eu saí de lá, eu fui logo trabalhar para o lugar onde faz as comidas de alguns presos, e eu fui lá. Fiquei lá fazendo a obra, fiquei lá trabalhando. Quando eu vou trabalhando, quando eu vou pregando a palavra do Senhor, lá nos quatro cantos, Jesus abriu as portas. Comecei, através daquele trabalho, eu conheci alguns agentes penitenciários. E eu falei ali no projeto de pregar o Evangelho em todos os pavilhões. Que tinha pavilhão com 200 homens e que não tinha culto lá dentro. A palavra do Senhor não era pregada, ele não podia nem sair de lá. Só saía uma vez por semana por uma edição de 2 horas e voltava de novo. Então não tinha acesso à palavra, não escutava a palavra. E eu ajudei com alguns irmãos e a liberação da polícia lá. E a polícia liberou para a gente poder estar pregando a palavra dos pavilhões. Quando a gente começou a pregar nos pavilhões, a gente pregou em todos os pavilhões. Todos os dias a gente pregava 3 vezes por dia. Em cada pavilhão a gente passava 1 hora pregando, e 1 hora pregando no outro. A gente fazia 3 pavilhões por dia, pregava a semana todinha para a glória de Deus. E pregava também no castigo, na espera, lugares que não podia entrar. Presos principalmente não podiam entrar se não estivesse lá no castigo mesmo, mas a gente entrava para pregar a palavra e anunciar o Evangelho. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, porque ele cresceu me deu mais de 200 almas para Cristo. Mas para a glória de Deus, almas foram libertas, almas foram salvas. E até hoje, quando eu saí da prisão, irmãos, lá em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, eu saí da prisão que eu estava lá, fazendo a obra de Deus junto com o meu irmão da igreja. Algumas pessoas passavam e diziam: irmão, a paz do Senhor, eu amém. De onde você é? Eu disse: de lá, irmão. Eu para Jesus lá naquele lugar lá, eu digo: amém, meu irmão, glória a Deus, fique firme. Então, quando a gente planta, irmão, a gente colhe. A gente plantamos a semente, nós plantamos a palavra de Deus, e ali a semente cresceu, a semente germinou. Tem muitas pessoas que a gente prega que elas não permanecem, ela aceita agora e depois sai, às vezes não quer mais, mas tem uns que é terra boa. E quando a terra é boa, a terra ela faz com que a semente ela germine e cresça. E algumas sementes para a glória de Deus cresceram. Aleluia. E a gente fez a obra, mas o inimigo ele nunca fica contente com a nossa vitória. O inimigo ele sempre quer nos deixar triste com alguma coisa. E quando eu vou saindo
perto de sair, eu ia passar 9 anos, aí Deus nos abençoou, a gente trabalhou lá, e a sentença diminuiu. 3 anos e 3 meses a gente saiu da penitenciária. Quando a gente saiu de lá, irmãos, para a glória de Deus, o inimigo disse, mas você não vai ficar feliz não, por quê? Porque eu vou colocar uma prisão em você. Que prisão? Vou colocar uma tornozeleira eletrônica na sua perna. E a tornozeleira eletrônica, ela veio para mim, para ele estar aqui até hoje, para eu mostrar para a igreja. Mas ela não me impede de adorar a Deus. Aleluia. Às vezes a gente fica triste com algumas coisas e deixa com que o inimigo ele vença. Através das nossas palavras, eu poderia muito bem dizer, eu não vou porque eu não posso, porque eu estou tornozeleira, porque eu saio simplesmente só para sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas quando a gente quer, quando a gente tem fé, Deus ele age por nós. Para eu vir para cá, por exemplo, a gente fala com o pastor ele emite uma declaração dizendo a hora que eu entrei e a hora que eu saí. E eu mando essa foto da declaração no site do SEMEC. E chega lá e eles veem que eu estou indo para a igreja. Eles veem que eu não estou indo para uma biqueira. Eles veem que eu não estou indo para um bar. Eles veem que eu estou indo para a igreja, adorar o Senhor. Aleluia. E para a glória de Deus, irmão, falta somente 5 meses para eu tirar essa tornozeleira. Deus seja louvado. Para que eu falei esse pequeno testemunho resolvido para você? Para vocês entenderem, irmãos, que a palavra tem poder. Porque quando ele disse, Senhor, quando eu disse lá na prisão, Senhor, que essa sentença, ela veio do homem, mas a última palavra veio do Senhor. Aleluia. Ele escutou eu declarando isso. E através dele declarar essas palavras, ele agiu na minha vida, irmão. Aleluia. Quando eu disse, Senhor, eu quero sair daqui, não é para brincar, não é para fazer as coisas erradas, é para fazer a tua obra. Ele escutou e me tirou de lá para fazer a obra dele aqui. Eu vim de lá para cá, irmão, não foi para dizer para você que é só oba-oba, não. Eu vim dizer para você, é duro, a peleja é grande, mas a vitória é certa. Aleluia. Glória a Deus. Porque Romanos capítulo número 8, versículo de número 37, diz assim, ó. Paulo disse, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Sabe o que quer dizer a palavra mais do que vencedor, irmão? É quando a gente vai entrar numa batalha, nenhuma briga, já sabendo o resultado. A gente entra já sabendo que vai sair de lá vencedor. A gente entra, né? Será que eu vou ganhar? Será que vai dar certo? Já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo. Em nome de Jesus. Quando nós declaramos, irmão, que já deu certo em nome de Jesus, que nós já vencemos a batalha, quando nós temos essa fé, as coisas acontecem, irmão. É por isso que o Tiago começa a dizer, quando vocês orarem, não orem duvidando, porque aquele que duvida é como onda do mar que vai e volta, nada acontece. É por isso que quando a gente orar, a gente tem que orar com fé, acreditando que já deu certo. Aleluia. E aprender, irmão, a não reclamar quando as coisas aos nossos olhares dão errado. Como assim a olha de José? O que é que aconteceu com José? Foi jogado no poço, foi vendido como escravo, serviu na casa de Potifar como escravo, ele foi preso injustamente. Aos olhares de José estava dando tudo errado, aos olhares do homem estava dando tudo errado, mas aos olhares de Deus estava dando tudo Aleluia, errado. Deus. É certo. Era exatamente ali, era o local dele crescer, era exatamente ali o local do milagre. Aleluia. E ele nos ensina essas coisas. 1 Tessalonicenses, irmão, capítulo 5, verso 18, ele diz assim, ó, em tudo dai. Quando ele diz em tudo dai graças, irmão, não é só quando você receber a bênção e a vitória, não. Aleluia. É quando aos seus olhos as coisas derem errado, meu Deus, quebrou um copo, quebrou alguma coisa, o negócio deu errado, que era para dar certo, ao meu olhar, eu planejei, eu arquitetei, e era para ser desse jeito, e agora não foi, e agora, meu Deus, e agora a pessoa começa a reclamar, começa a xingar, começa a dizer palavras de maldição. Não é para ser assim, é para dizer obrigado, Jesus. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Paulo, irmão, ele falou isso, mas ele não era um homem que não tinha autoridade. Ele tinha autoridade de falar isso. Por que ele tinha autoridade de falar isso? Eu vou lhe dizer. Aleluia, Paulo, Deus. nos momentos em que ele estava sofrendo, sabe o que ele falou? Ele deu graças. Aleluia, Deus. Ele deu graças por quê? Porque ele entendia que a maior recompensa não é aqui na terra. Aleluia, A Deus. maior recompensa é lá no céu. Aleluia, Deus. Quando Paulo, no livro de
2 Coríntios, capítulo número 11, verso 24, sabe o que aconteceu com Paulo? Ele diz assim, ó, 5 vezes eu fui açoitado pelos judeus. Levei 40 açoites menos um, em cada 5 vezes. 3 vezes eu fui espancado de vara. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 vez eu fiquei ao relento do mar o dia inteiro e uma noite inteira. Aleluia. Sabe por causa de que ele passou tudo isso? Por causa do Evangelho. Por causa da palavra. Aleluia. E o que é que ele falou em 2 Coríntios capítulo número 4, verso 17? Ele diz assim, ó, essa leve e momentânea aflição torna-se em nós um peso extraordinário de glória. Sabe o que eu entendo quando acontece isso com Paulo? Quando ele está levando as chicotadas, pastor. Aquela chicotada, o chicote que era para chicotear Paulo, o nome dele era Azorrag. Ele tinha 12 tiras de couro. Na ponta da tira de couro, irmão, tinha um pedaço de chumbo, que era para ficar pesado, e um pedaço de osso de carneiro, muito fino. Quando o cara ele chicoteava, o chicote ele pregava, irmão, e quando ele voltava rascando tudo. Paulo ele era um homem que tinha as marcas. Em Gálatas ele vai dizer, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. O corpo dele era todo cheio de marca. Marca de chicoteada, marca de pedrada, marca de paulada. E quando ele leva ali a chicotada, eu imagino ele levando a chicotada e dizendo, isso é leve, isso é momentâneo. Eu não vejo Paulo dizendo, eu não tenho não para que eu te aceitei apoiar, Senhor. Eu não vejo ele dizendo isso. Eu vejo ele dizendo no capítulo número 4, verso 17, é leve. Ele levou a chicotada e dizendo, isso é momentâneo demais. Ele levou as pauladas e dizendo, isso é leve, isso é momentâneo. E quando for apedrejar ele dizendo, isso é leve, isso é momentâneo, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes quando a gente olha para um lado, a gente vê um crente porque o outro não deu a paz do Senhor, aí ele diz, eu não gostei daquele irmão não está falando comigo, ele está com cara feia para o meu lado, eu não vou mais para a igreja não. E aquele outro ele olha para mim de lado assim, eu não vou mais parar não. E aquele outro nem olha para a minha cara, nem fala comigo, eu não vou mais não. Imagina se esse homem tivesse levado chicotada. Imagina se esse homem tivesse levado paulada, pedrada, irmão. Meu Deus do céu. Aí eu vejo muitos dizendo, está falando de mim, Cicano está falando de mim, fulano está falando mal, está fazendo panelinha, não vou mais para a igreja. Meus irmãos, a gente temos que aprender a ser crente de verdade. Aleluia. Aguentar a chicotada, aguentar as pedradas, aguentar as pauladas, irmão. Por quê? Porque isso é leve, isso é momentâneo. Pode ser pesado no físico, pode pesar na sua mente, na minha mente, pode pesar no meu coração, no teu coração, mas comparado ao que está preparado para nós, isso não é nada. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 18, irmão, vamos abrir a palavra para finalizar. Abra junto comigo, livro de Romanos 8, 18, que é que a palavra do Senhor tem para nós. Ele diz assim, ó, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Diga assim, repita comigo. Os sofrimentos deste tempo não são dignos de serem comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Esse sofrimento que eu e você passa não é nada, irmão. Jesus tem coisa maior para nós. Esta aflição que eu e você muitas vezes passa, ela não é nada comparado à glória reservada para mim e para você. A Bíblia diz em Mateus capítulo número 24, verso 12 e verso 13, o amor de muitos esfriará nos fins dos tempos, mas aquele que perseverar até o fim, não é aquele que for só no começo, não é aquele que for só até a metade, é aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tem salvação para você. Em nome de Jesus, levanta sua mão, eu quero que você converse com Deus. Eu quero liberar a força
renovar nossas forças. Nesta noite Ele quer renovar as tuas forças. Fique de pé em nome de Jesus, que está no seu nosso pastor. Eu venho aqui com a autoridade do céu para te dizer que o Senhor vai te dar força para você continuar a caminhada. O Senhor vai renovar as suas forças para você perseverar na presença dEle. O Senhor vai renovar as suas forças para você correr, para você voar como uma águia. Você vai correr, você não vai se cansar. Você vai dizer: eu quero amar mais, eu quero jejuar mais, eu quero ler mais Bíblia, eu quero ir mais para os cultos, porque aquilo que nós mais alimentamos é o que vence. Amém? Eu quero convidar aqui à frente só os corajosos. São os corajosos, vem para aqui para frente que a gente vai fazer uma oração em nome de Jesus. E eu vou concluir a mensagem agora. Lembra que o tema é sobre o poder da palavra. Eu vejo que Paulo, ele começa a nos dizer na carta de 1 Coríntios, capítulo número 14, verso de número 3 e o 4, ele vai dizer assim: ó, aquele que fala em línguas, ele não fala a Deus, ele não fala aos homens, mas fala a Deus. Versículo, irmãos, de número 18, ele diz assim: ó, eu louvo a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Ele estava dizendo na igreja de Corinto, era uma igreja que só vivia falando em línguas, irmão. Ele trouxe aquela palavra para exortar a igreja de Corinto, para ela andar na decisão, porque às vezes o pregador pregando era só gritando, falando em línguas, e dizer: eu falo mais do que vocês. Eu falo em línguas mais do que vocês. Aí eu vejo o mistério de Paulo, pastor. Por que Paulo aguenta tanta pedrada, tanta palmada? Sabe por quê? Porque em vez de ele estar falando da vida do Senhor, ele está orando em línguas. Em vez de ele estar fustigando, falando de coisas que não glorificavam a Deus, ele estava orando. Ele estava falando em línguas estranhas. As línguas estranhas a gente fala a Deus. A Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios que edifica a si mesmo. Eu quero convidar aqui os batizados do Espírito Santo a ativar esse dom. Por quê? Porque Deus ele te batizou, não foi para você ficar com o dom travado. Foi para ele você exercer o dom que Deus ele nos deu. Feche os seus olhos esta noite em nome de Jesus. Soberano Deus eterno Pai, diante da tua presença aqui nós estamos, ó Pai, para te glorificar, te bendizer, te exaltar. Por quê? Porque o Senhor é bom, maravilhoso, todo-poderoso e eterna é a tua misericórdia, Pai. Eu estou juntamente com a tua igreja aqui esta noite para orar, para falar contigo e te pedir, Senhor, dá força a este crente, dá força a esta crente para caminhar na tua presença. Renova ele, renova ela, pela autoridade que há na tua palavra. Senhor, aquele que não falava em línguas, que ele veio falar hoje, aquele que não glorificava, Pai, que ele veio passar a glorificar hoje. Renova, Senhor, o talento que o Senhor deu, renova o dom que o Senhor deu. Por quê, Pai? Porque quem deu esse dom não foi o homem,
isso, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Oh, aleluia.